Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vim aqui para gravar para vocês a correção da lista que eu mandei para vocês, né? A lista 1. Então, vamos começar lá. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês para a gente poder ver. Bom, então, o primeiro exercício ele perguntava: nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, né? Ligadas e em sequência como elos de uma corrente. Então, assinale a alternativa que menciona quais moléculas são essas. Bom, aí nós tínhamos as opções: proteínas, aminoácidos, glicose, polissacarídeo e quitina. Nós já vimos, já estudamos os carboidratos, então nós sabemos que tanto glicose, quanto polissacarídeos, quanto quitina são carboidratos, então não poderia ser essas últimas três questões. Então, a molécula que se junta com outra, que formam então as proteínas, são os aminoácidos, certo? A número 2 perguntava o tipo de aminoácido, como que chama, né, os aminoácidos que a gente tem. Aqueles que o organismo não consegue produzir e aqueles que o organismo consegue produzir. Lá no livro de vocês tem toda a explicação sobre isso, e os nomes adequados, então, são aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais, tá bom? Aminoácidos secundários, não existe essa definição, não essenciais também, a gente não costuma dizer que é isso, nem proteicos, nem globulares, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra E. Aí, na número 3, ele diz, explica a ligação peptídica e o que resulta dessa ligação. Quando você tem dois aminoácidos que irão se ligar, eles se ligam na extremidade oposta. Então, tem a extremidade amina de um aminoácido que vai se ligar com a extremidade da carboxila de um outro aminoácido. E aí haverá essa ligação e dessa ligação haverá a liberação de uma molécula de água, tá bom? Então, essa estrutura é denominada peptídeo, certo? Bom, aí na número 4 ele pede para a gente dizer os nomes e a importância, né, de cada um desses tipos de estruturas das proteínas. Nós temos 4 estruturas principais. A primária, que ela tem uma disposição linear, né, ou seja, em linhas, são as bolinhas uma do ladinho da outra. A secundária, que vai formar uma hélice, né, uma disposição helicoidal, que a gente chama. A terciária, que é um inovelado, que é uma junção de vários aminoácidos parecendo um novelinho de lã. E a quaternária, que é quando eu tenho 2 ou mais cadeias terciárias juntas, então vários novelinhos juntos, certo? E esses tipos, exatamente isso que a gente está falando, eles dependem de como essas moléculas de aminoácidos vão estar dispostas. Lembrando que existem 20 tipos, né, de aminoácidos. E existem várias, muito mais do que 20 tipos de ligações que esses aminoácidos podem fazer entre si. Além do que, a gente pode usar um número diferente para uma proteína da outra, o número de aminoácidos, a disposição que eles têm, ou então até mesmo qual tipo de aminoácido que vai estar sendo composta essa proteína, tá? A número 5 está falando o seguinte, ó, quando usamos o álcool para desinfetante, ele penetra e dissolve permanentemente a estrutura proteica de uma bactéria, assim acabando com esse micro-organismo. Que ação é essa que o álcool realiza? É muito similar com a água e o sabão nesses tempos de coronavírus, né? Então, o sabão, assim como o álcool, junto com a água, né? Eles vão fazer o quê? Eles desnaturam essa proteína. Lembrando que o vírus também tem uma cápsula proteica, né? Que protege. Então, vai desestruturar a parede, né? No caso da bactéria, tudo, essa cápsula do vírus, e isso faz com que ele vai perder a função e a sua forma, e aí isso acaba matando o vírus, certo? Então, é dessa forma que o álcool age, tanto nas bactérias quanto no vírus, né? E assim por diante. Bom, aí ele perguntou quais as funções das proteínas e um exemplo para cada uma delas. Então, as proteínas, elas têm 4 tipos de funções. Ela pode ser estrutural, ela pode ser hormonal, ela pode ser imunizante ou relacionada ao sistema imune e as enzimas. E aí os tipos, eu coloquei alguns aqui, mas tem mais, tá? Então, a estrutural, a gente tem como proteína estrutural o colágeno, a queratina, aqui da unha, o colágeno está presente na pele, que dá elasticidade para a pele. A estona, a miosina e a actina, que fazem parte da contração e relaxamento do músculo. Nos hormonais, a gente tem a insulina
e o glucagon, que estão diretamente ligados com a regulação da taxa de glicose no sangue. A insulina vai ajudar a diminuir a glicose no sangue e o glucagon a aumentar a glicose no sangue. São duas enzimas, né? Duas proteínas, desculpa, que são liberadas pelo pâncreas, tá bom? As imunizantes são os anticorpos propriamente ditos, né? O nosso corpo ele vai entrar em contato com algum corpo estranho, que a gente vai chamar, né, de antígeno, a gente vai ver no próximo exercício. E aí a resposta humoral, né, do nosso corpo é produzir esses anticorpos. E aí a gente tem essa produção de anticorpos naturalmente, mas a gente também pode ter a aquisição de anticorpos. Eu também já vou falar disso mais um pouquinho para frente. E as enzimas todas em gerais, desde enzimas digestivas, contra enzimas ou enzimas reguladoras de outras funções. Toda enzima, existe uma frase que é assim, ó, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, a gente está vendo aqui que toda enzima é proteína, mas existem proteínas que não são enzimas, que são anticorpos, são hormônios, entre outras coisas, tá? Depois nós temos aqui a pergunta justamente sobre isso, a parte do sistema imune, né? Que é bastante abordado nas provas e tal, que é o seguinte: algumas substâncias estranhas entram no nosso corpo e desencadeiam uma resposta imune. Nosso corpo não, então, produz uma proteína capaz de reagir a essa substância. Que substância é essa? É o anticorpo. E nosso corpo é exposto frequentemente a diversos organismos e partículas capazes de desencadear problemas de saúde. Entenda uma coisa: antígeno é tudo que é considerado um corpo estranho ao nosso. Então, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, mas também pode ser uma substância, então vai causar uma alergia. Por exemplo, as pessoas que são bastante alérgicas, às vezes o cheiro, eu falo isso por mim, né? Às vezes o cheiro de alguma coisa que é muito forte é considerado um antígeno porque o meu corpo já vai reagir, produzir uma resposta para aquilo, que seria o espirro, por exemplo, certo? Então, a letra 7, a número 7 é a letra B, anticorpos, e a número 8 é a letra E, antígenos. A número 9 está falando diretamente dos anticorpos. Então, a grande maioria da população é vacinada em relação às vacinas. Quando a gente fala de anticorpos, a gente fala de dois tipos, né? Tem a vacina e tem o soro. Aí na questão 9, ele está pedindo para a gente marcar incorreta. Todas estão certas, com exceção da letra D. Todas estão falando de vacina corretamente, com exceção da letra D, que está falando de soro, propriamente dito. O soro é quando você já adquire o anticorpo pronto. Seu corpo não vai produzir, ele vai adquirir pronto. E isso é feito com o auxílio de um outro animal, normalmente se usa o cavalo, né, para produzir o soro. Então, você coloca o antígeno no cavalo, o corpo dele vai entrar em contato com esse antígeno, vai produzir um anticorpo, tira esse anticorpo do cavalo, produz o soro no laboratório e depois disponibiliza para a população. Por que não disponibiliza direto, tipo, tirou do cavalo? Porque a gente sabe que o cavalo é um bicho bem, bem grande, pesa muito. Então, a gente vai falar que é uma dose cavalar, né? Dose de cavalo, muito grande. Uma pessoa pode fazer mal. Lembrando que tudo em excesso faz mal, né? Até mesmo um soro que pode, no caso, para ir contra um veneno de cobra, por exemplo. Certo? E a letra D é para corrigir, então, que a definição é sobre o soro e eles apresentam ação curativa e não preventiva, ao contrário da vacina, certo? Bom, então, essa primeira lista estava bem tranquila, bem fácil. Lembrando que vocês terão a PB para frente, eu ainda vou gravar o vídeo da lista 2. E se vocês tiverem alguma dúvida, na quarta-feira eu vou estar no chat para a gente poder discutir, de repente vocês tirarem alguma dúvida que vocês queiram, ok? Obrigado e até mais.